Para darmos continuidade à nossa disciplina, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho sobre o conceito de tensão. Bom, aqui nós temos uma peça qualquer, e nessa peça, então, nós temos várias forças F1, F2, F3, F4, que são forças externas, e esta peça está em equilíbrio com essas forças. Não há movimento da peça. Então, usando o método das seções que a gente trabalhou nas aulas anteriores, nós podemos cortar essa seção transversal da peça e analisar os carregamentos internos que existem que equilibram a peça. Então, por exemplo, se nós estamos interessados em analisar as tensões nesta seção, o que vai acontecer? Nós cortamos a peça. Usando o método das seções, que trabalhamos anteriormente, nós conseguimos identificar para esta seção, lá no centroide dela, nós conseguimos identificar quais são as forças resultantes, no caso aqui esse FR, e também qual é o momento resultante, né, que atua no centroide dessa figura e que equilibra, nesse caso, as forças F1 e F2, quando nós pegamos aqui a seção inferior da peça. Então, MR e MR0 são os esforços e momentos que equilibram então a seção, tá ok? Mas a gente sabe que esta força resultante e este momento são oriundos de uma distribuição interna de esforços. Na realidade, na seção transversal da peça, há em cada área infinitesimal, em cada área da seção da peça, há vetores força que estão atuando, né, que têm intensidades e direções diferentes. A resultante de todos esses esforços aplicados em uma área resulta neste FR e neste momento MR0, ok? Se nós decompormos essas forças em X e em Y, nós teremos então esses esforços externos, esses esforços equilibrando então as forças externas. Então, determinar a distribuição das cargas internas é de suma importância na resistência dos materiais. E é aí então que nós vamos introduzir o conceito de tensão. Então, para aquela seção transversal, vamos imaginar que nós tenhamos uma pequena área aqui, ó, podem ver nesse azul um pouco mais escuro, uma pequena área que nós vamos chamar de ΔA. E sobre esta área atua uma pequena força que nós vamos chamar de ΔF, certo? Se nós analisarmos então para essa seção, essa área pequena e essa força pequena, nós vamos ver então, colocando isso num sistema de coordenadas x, y e z, nós vamos ver então ó, que essa pequena força ΔF aplicada nessa pequena área ΔA, essa força ΔF pode ser decomposta em três direções, então, como ela está no espaço, podemos calcular uma componente da força ΔFz, uma componente ΔFy e uma componente ΔFx no eixo x, cada uma em seu respectivo eixo, x, y e z. Ok? Bom, considerando então essa seção, que essa seção então ser subdividida em pequenas áreas ΔA, né? Temos que supor que duas hipóteses, né, que o material é contínuo, esse material aqui é contínuo, ou seja, não existem vazios internos, né? Por exemplo, provenientes de uma má fundição, por exemplo, né? E vamos ter que considerar também que é um material coeso. Não, por exemplo, não há fissuras internas, tá? Considerando esses dois aspectos, material contínuo e coeso, e considerando essas pequenas áreas ΔA, né? A força ΔF, então, eu já falei, ela subdivide-se então nas três componentes, x, y e z. E aí nós temos o seguinte: quando essa área ΔA
tende a zero, a força também tende a zero. Quanto menor a área que eu tenho, menor é a força. Mas existe uma relação. Se eu dividir o ΔF, que é uma força, pelo ΔA, que é uma área, os dois são tendendo a zero, muito, muito, muito pequenos, o resultado dessa relação não é zero, é um valor finito, tá? É um valor numérico. E aí, então, se estabelece o conceito de tensão. Essa relação entre a força muito pequena aplicada em um ponto cuja área é muito pequena me dá, então, o que nós chamamos de tensão. Aí temos, então, o conceito de tensão normal. Se nós pegarmos a intensidade da força que está no eixo Z, que é perpendicular à área ΔA. Se nós, então, dividirmos essa força ΔFZ dividido por ΔA, nós temos, então, o conceito de tensão normal. O termo tensão normal quer dizer que é uma tensão perpendicular, né? Perpendicular a uma área. Ou seja, eu tenho a área e essa tensão é perpendicular, né? É uma tensão perpendicular a essa área. Então, se nós fizermos a relação ΔF sobre ΔA, ΔFZ sobre ΔA, o limite, quando esse ΔA tende a zero, a relação que aparece aqui é a relação, então, da tensão normal, que é simbolizada, então, pela letra grega sigma. Como essa tensão normal está aplicada na direção Z, ela recebe, então, o nome σz. Quando eu faço, então, a força ΔFZ dividido por ΔA. Se nós fizéssemos a relação ΔF, se existisse, por exemplo, a relação ΔFY sobre ΔA respectivo, eu teria o σy. Ou se eu fizesse a relação aqui ΔFX, né, sobre ΔA, né, o limite quando ΔA tende a zero, eu teria aqui, então, o σx. Então, esse é o conceito de tensão, ou seja, o conceito de tensão normal. Por outro lado, então, se nós pegarmos a tensão na direção x, por exemplo, essa tensão aqui, ó, na direção x, ela é tangente à área, né? E se nós dividirmos, então, a força, né, pela área ΔF, ΔFx dividido por ΔA, nós temos, então, a tensão tangencial que é aplicada sobre a seção transversal. E se nós dividirmos o ΔFy, né, é este vetorzinho aqui, ó, ΔFy, dividirmos pela área ΔA, quando ΔA tende a zero, vamos obter outra tensão de cisalhamento, que é a tensão tau ZY, certo? Tanto tau Zx como tau Zy são tensões chamadas, então, de tensões de cisalhamento, né? Ou tensões tangenciais, por serem justamente tangentes à superfície, tangentes à área. Aqui, se o corpo for seccionado por planos paralelos ao plano XZ ou paralelos ao plano YZ, nós podemos, então, ao invés de termos uma área infinitesimal, termos um cubo elementar, um elemento cúbico. Então, vejam só. Aqui, então, ó, se nós fizemos esses dois cortes, cortamos aqui e cortamos aqui, né, haverá uma distribuição de tensão. E aquela antes era uma área, agora passa a ser um cubo elementar, um cubo infinitesimal. Esse cubo é um cubo muito pequeno,
é como se fosse um pontinho da peça que nós estamos analisando, na maior parte das vezes. Um pontinho bem pequeno, que é um ponto que representa um cubo. Então, se nós olharmos para esse cubo, nós estamos diante do estado geral de tensões aí, num estado de tridimensional, né? Esse cubo elementar, então, pode ter tensões, tanto tensões normais, como tensões tangenciais em cada uma das faces do cubo, tá? Então, em cada uma das faces do cubo elementar, nós podemos ter tensões, tá? Então, vejam só, se nós tivéssemos no cubo, adotando então o sistema de coordenadas x, o y e o z aqui, ó. Então vejam só, se nós tivéssemos uma tensão normal nesta direção, que é a direção x, essa tensão normal seria designada por σx. Se eu tivesse uma tensão normal nesta área, que é a esse plano, nós já vimos anteriormente que essa tensão é designada de sigma z. E se nós tivermos uma tensão normal nesse plano, né, essa tensão normal seria designada por sigma, né, sigma x. Tá? Aqui, na verdade, eu fiz o contrário. Esse eixo aqui é o eixo y, essa aqui é o eixo sigma y e essa é o sigma x. Então, a tensão normal, sempre ela leva o subíndice da direção, né, perpendicular à respectiva área. Estou perpendicular a essa área, é o sigma x. Perpendicular a esse plano, sigma y. Tensão normal perpendicular a esse plano, sigma z. Tá? Ok? Então, isso também é importante nesse estudo das tensões. Olhem só, pegando, no caso, uma face do cubo, né? Ó, essa facezinha de cima. Olhem só. Né? Eu tenho esse cubo aqui. Ó. Aqui está o cubo elementar. Eu estou analisando somente essa facezinha de cima. Então, tensões nesta direção são chamadas de tensões normais na sigma y. Agora, as tensões tangenciais que estão nesse plano, vejam só, eu tenho tensão tangencial, que é essa aqui, que representa o tal zy, e aqui eu tenho tensão tangencial, que representa o tal zx. O primeiro subíndice, né? O primeiro subíndice, ele está associado ao plano da tensão normal. Aqui eu também fiz errado, aqui é o sigma z, tá? Então, ó, a tensão normal está em z, no eixo z. Então, o primeiro subíndice leva a designação da tensão normal ao eixo, sigma z. E o segundo subíndice leva em conta a direção da força tangencial. Então, nesse caso, uma tensão nessa face do cubo é uma tensão tal zx. Z, porque a área está normal ao eixo z, e x, porque a tensão tangencial está na direção do eixo x. Já nesse caso, ó, novamente, a nossa área da seção é perpendicular ao eixo z, primeiro termo, e a direção do vetorzinho é na direção y, vem o segundo termo. Então, é um tal zy. Então, é importante sabermos em resistências dos materiais essas direções e sentidos dessas tensões. Vejam só, analisando então o cubo elementar, como ficam essas tensões. Veja, nós temos o cubo, temos aqui essa área que é perpendicular ao eixo z. Essa área aqui, ó, ela é perpendicular ao eixo x, ou o eixo x é perpendicular a essa área. E o eixo y, ele é perpendicular a essa área aqui, ó. Então, veja as designações das tensões.
sigma y, tal y z, tal y x. Nessa face aqui do cubo elementar, posso ter a tensão sigma x normal e a tensão tal xy e tal xz. Aqui eu tenho o sigma z e a tensão sigma tal zy e a tensão tal zx. Então, é importante para nós identificarmos as tensões que nós temos no cubo elementar. E por fim, aqui no caso das tensões, de maneira geral, as unidades que a gente usa de tensão. No sistema internacional de unidades, a gente usa sempre a unidade força sobre área, Newton sobre metro quadrado, como o Pascal. Então, a gente procura sempre usar o Pascal como unidade de tensão, tá? Então, na prática, a gente usa isso aqui. Na área mecânica, a gente costuma usar o Newton por milímetro quadrado também, para fazer alguns cálculos, tá? E a relação entre o Newton por milímetro quadrado com o Pascal é mais ou menos essa aqui. Mais ou menos não, é essa aqui, ó. 1 Newton dividido por milímetro quadrado é igual a 1 megapascal. A 10⁶ Pascal. Mega 10⁶ Pascal. O pessoal da construção civil usa sempre o megapascal. O pessoal da indústria da mecânica usa muito o megapascal e também esta unidade aqui. Como prefixos, dá para usar o quilo, 10⁻3, o mega, então, ó, aqui é o mega, 10⁶ Pascal, e o giga, 10⁹ Pascal. Na indústria, de maneira geral, o pessoal da indústria não usa muitas vezes o sistema internacional de unidades, né? Não usa o Pascal, tá? Usa o quilograma por centímetro quadrado ou quilograma por milímetro quadrado como unidade de tensão. Então, muitos livros que vocês abrirem, que são focados mais para a área industrial, vai ter essas unidades aqui, ó, tá? E também, né, nos livros que vocês vão abrir, em muitos exemplos que vocês vão resolver, vão estar no sistema inglês. O sistema inglês usa como unidade de tensão o PSI, psi, tá? O psi é libra força por polegada ao quadrado. E também vocês vão encontrar no livro o KSI, KSI, tá? O K é o prefixo quilo, usado para representar que é 1000 psi. Ele representa, então, 1000 psi. Então, é 1000 libra por polegada. Então, nos livros de resistência dos materiais e mecânica dos fluidos, né, muitas versões dos livros, lá nos apêndices do livro, as unidades de tensão de material estão em KSI. O KSI é a unidade inglesa e representa 1000 PSI. Tá? Então, isso é importante para vocês ainda conhecerem, né, e trabalharem com unidades diferentes da unidade do sistema internacional. Mas sempre procurem trabalhar com o Pascal, Newton por metro quadrado, ou usando o prefixo, então, megapascal. Muitas vezes, vocês vão encontrar o termo tensão normal média. Esse tensão normal média é um termo muito conhecido. Então, frequentemente, há elementos mecânicos ou estruturais que são submetidos a cargas axiais. Ação e reação. Aqui, fazendo um corte usando metaseções, nós vamos ver que há uma força externa e uma força interna de reação, aplicada na área transversal. Geralmente, né, na resistência dos materiais, quando uma barra ela possui todas as seções de uma barra igual, ao longo do seu comprimento igual, a gente costuma chamar esta barra de barra prismática. Então, se vocês encontrarem, olha, nós temos uma barra prismática. Então, nesse mesmo momento, vocês vão ter que pensar que a barra tem uma seção transversal
constante ao longo de todo o seu comprimento. Mas o que é essa tensão normal média? Para sua determinação, nós temos que pensar em algumas hipóteses. As hipóteses para a determinação da distribuição média de tensões é a seguinte. A barra deve permanecer reta antes e depois da aplicação de carga. Primeira hipótese. A segunda hipótese é que a seção transversal deve permanecer plana. Todas as seções transversais são planas. Tá? Se essas duas hipóteses ocorrerem, então essas linhas verticais e horizontais, né, da grade inscritas na barra deformam-se uniformemente. Todas essas linhas verticais e horizontais vão se deformar uniformemente. Então, como a gente viu anteriormente, a distribuição das tensões internas é variável. Cada uma dessas forças é diferente e possui intensidades diferentes. Tá? A distribuição de tensão, então, normal não é uniforme na seção da peça. Na realidade, a distribuição de tensões ao longo da peça obedece a um comportamento que a gente não conhece na prática. Mas a gente precisa, muitas vezes, calcular essa tensão normal média. Então, visto pelas hipóteses anteriores que nós colocamos no slide anterior, visto que a barra então é submetida a uma deformação uniforme constante, a deformação é o resultado de uma tensão normal constante. Só vai haver uma deformação constante se a tensão normal é constante. Então, o resultado que cada área ΔA está submetida a uma força ΔF igual a sigma ΔA. A gente sabe, então, ó, sigma é o ΔF dividido por ΔA. Né? Então, a gente sabe que o ΔF ele é igual ao sigma vezes ΔA. Ok? Então, o somatório dessas forças deve ser equivalente a uma carga P. Se eu pegar cada uma das áreas, multiplicar pela sua tensão que existe ali, né? Eu vou ter um ΔF em cada área infinitesimal. Então, o somatório de todas dessas forças tem que ser igual a essa força P. Então, se o ΔA, a pequena área, a variação da área A, tende a um diferencial, um elemento dA, e se o ΔF tende a um elemento dF, né? Então, pegando a fórmula que a gente viu lá em cima, né? ΔF igual a sigma de ΔA. Se eu substituir o ΔF por dF, substituir o ΔA por dA, e se eu fizer, então, a integral de todas aquelas pequenas áreas que eu tenho ao longo da peça, a gente encontra, então, que o somatório de todos esses dF é igual a P. Então, P é igual a sigma, que é uma constante aqui, vezes a área. Então, olhem só. Agora surge, então, o conceito de tensão normal média. Sigma igual a P sobre A. Esse conceito de tensão normal média é porque nós calculamos uma carga P equivalente a todos os vetorzinhos de força que tinha e dividimos ele pela área total. Então, a partir de agora, a gente admite, com esse termo, que a distribuição de tensão ao longo da peça ela é uniforme. Em todas as áreas, o vetor de distribuição de carga é o mesmo. Ou seja, se eu tivesse uma peça, como uma peça, essa aqui é uma peça, né? As tensões que seriam aplicadas, por exemplo, sobre essa seção, todas elas agora seriam uniformes. A distribuição seria uniforme de tensões. Então, esse é o conceito de tensão normal média.
Na prática, lá no interior da peça, essa tensão normal média não existe. Ela é mais um termo usado para quantificar, né, para transformar uma tensão no aspecto mais macroscópico. Mas a tensão normal média, na prática, não existe. Tá? Então, é também um termo importante para vocês conhecerem. Agora aqui nós temos o equilíbrio da tensão normal média. Se nós, então, voltarmos ao elemento de volume infinitesimal, um pontinho pequeno lá na peça. O equilíbrio desse elemento de volume, ele só é conseguido quando os dois componentes da tensão normal devem ter intensidades iguais, mas sentidos opostos. Então, para que aquele pontinho da peça esteja em equilíbrio, uma das faces do cubo tem uma tensão sigma, e na face inferior também uma tensão sigma', em sentido oposto. Então, quando eu tenho somente, nesse caso, uma tensão nessa direção x, eu estou diante de um caso de tensão uniaxial. Agora, um pouquinho do conceito da tensão de cisalhamento média. Imaginem aqui uma barra, que é essa barra aqui de cima, apoiada em B e em D. Quando nós aplicamos a força F no centroide, né, vejam que aparecem, tanto nessa região como nessa, vão aparecer, né, esforços cortantes. Vejam só, pegando a peça, fazendo o diagrama de equilíbrio, nós vemos então que, aplicada a força F, aparece nessa seção transversal uma força F sobre 2, e nessa outra seção também surge uma força F sobre 2, que são os dois esforços cortantes. Tá ok? Então, essa força cortante, vejam que ela se distribui, né, ao longo da seção transversal. É como que em cada área infinitesimal, nós temos um vetorzinho força ali colocado. A soma de todos esses vetorzinhos, né, resulta, então, nessa componente. Tá? Então, a tensão de cisalhamento média, distribuído sobre cada área seccionada, né, essa área e essa, né, que desenvolve a força de cisalhamento, V igual a F sobre 2, é definida, então, por tensão média igual a V sobre a área. V é a resultante interna da força de cisalhamento e A, a área da seção. Tá ok? A tensão de cisalhamento pode ser do tipo simples ou dupla. Então, vejam só essas estruturas. Aqui nós temos uma estrutura com parafuso, né, que junta essa área aqui. Aqui, então, vemos que quando nós aplicamos uma força F, essa força F acaba sendo transmitida integralmente pelo parafuso, ela passa pelo parafuso, tá? Ok? E aqui nós temos uma junta, duas madeiras, né, duas estruturas de madeira coladas. Vejam então que quando eu aplico a força F ela se propaga através da junta, da cola, e passa então para a estrutura superior. Então, o cisalhamento simples, ele ocorre em vários tipos de acoplamento simples, que usam parafusos, pinos, materiais de solda e assim por diante. Então, quando eu tenho somente uma área transmitindo, por exemplo, essa área por onde passa a força, ou este parafuso por onde passa a força, nós temos o cisalhamento simples. Temos também o cisalhamento, a tensão de cisalhamento dupla, o cisalhamento duplo. Tá? Então, em estruturas, novamente, parafusadas. Vejam aqui uma estrutura parafusada e, novamente, aqui uma estrutura em madeira colada. Agora, quando eu tenho na junta uma peça interna e duas peças externas, né? Vejam que o parafuso ele vai ter duas áreas cisalhadas. A primeira área vai ser a área superior, referente a esta seção, e a segunda área é a de baixo, aqui, ó, onde temos essa junta aqui. Ó. Então, o parafuso ele vai ser cisalhado em duas áreas.
A força F, então, se propaga através da área superior do parafuso e da área inferior do parafuso. Então, sobre cada área, nós temos o esforço V igual a F sobre 2. Então, quando nós temos esse tipo de junta, nós estamos diante do cisalhamento duplo. A mesma coisa com a cola, né? A junta colada. Então, a força, né, é transmitida pela estrutura de madeira. Quando ela chega, digamos assim, na junta, parte da força é transmitida pela cola que está colocada na junta superior e parte, a outra metade, é transmitida pela junta colada na parte inferior. Então, por cada junta colada, vai passar F sobre 2, metade da carga principal, o que caracteriza, então, um cisalhamento duplo. Se nós admitirmos o estado de tensões triaxiais, né? Aqui no caso, se nós considerarmos na nossa peça um elemento de volume, né? Um elemento de volume, certo? O equilíbrio, realiza-se o equilíbrio na direção em x, fazendo o somatório de forças igual a zero. Então, para que esse bloquinho não se movimente, não gire, né? Se eu aplicar uma tensão, nesse caso, levando em consideração os eixos, né? Uma tensão tal ZY, nesse plano aqui, para equilibrar este momento, eu tenho que ter, então, uma tensão tal YZ em intensidade igual. A mesma coisa acontecendo aqui. Tal YZ, linha, tem que ser igual ao tal ZY. Tá? Ou seja, as tensões tal, então, né, tem que ser todas iguais. Tá? Então, para que ocorra o equilíbrio, as 4 tensões desse cisalhamento devem ter intensidades iguais e ser direcionadas no mesmo sentido ou em sentidos contrários uma da outra nas bordas opostas de cada elemento. Resumindo, então, as tensões, nós temos, então, basicamente, 2 tipos de tensão. Uma tensão normal média, né, onde nós consideramos uma distribuição média da força sobre a seção, onde, quando nós aplicamos uma força F axial, uma força normal, sobre a seção selecionada, vão aparecer vetores de tensão perpendiculares à área. Então, essa distribuição, todos os vetores são praticamente possuem o mesmo tamanho, é uma tensão normal média, e isso caracteriza, então, uma tensão normal, simbolizada, então, muitas vezes, né, tensão igual a força sobre área, ou então, sigma igual a força sobre área, né? Levando em conta, né, a direção aqui, depois o subíndice do sigma, leva em conta a direção perpendicular à seção transversal. E a segunda. E por outro lado, nós temos a tensão cisalhante média, né? Imagine que nós temos uma força V cortante agindo numa seção transversal, né? Vejam que essa força V ela é tangencial à seção, né? Nessa seção vão aparecer então, ó, vetorzinhos de tensão que são tangentes à seção. Em cada área infinitesimal existirão vetorzinhos de força que é então tangente à seção. Essa tensão então, né, ela vai ser também calculada pela força sobre a área e nesse caso então simbolizada pela letra grega tal, que é igual à força. Nesse caso, a força é o esforço cortante dividido pela área. Ela vai receber dois subíndices. O primeiro subíndice vai ser a direção perpendicular à área. Por exemplo, se essa direção aqui é a direção x, ela receberá então um termo x. E a segunda está associada com a direção do vetor. Vamos imaginar que se essa direção aqui é a direção y, então os vetorzinhos de tensão eles estão alinhados com o vetor y, vai se chamar então tensão sigma xy. Tá ok? Então, são esses 2 tipos de tensão que existem. Lembrando que isso, novamente, é uma tensão média.
Admitimos, nesse caso, que a tensão é distribuída uniformemente ao longo da seção. Induzindo. Bom, sobre o assunto tensão, essa é um pouquinho da teoria sobre o assunto. Essa teoria ela está colocada aí, nós retiramos ela do livro do Hibbeler, Resistência dos Materiais, tá? Que vocês podem encontrar então na nossa biblioteca, tá ok? Então agora é o momento de exercitarmos todo esse conhecimento adquirido. Vamos lá então.